Olá, bem-vindos à Escola Dominical deste domingo, dia 5 de setembro de 2021, onde vamos estudar aí a lição que tem por título O Cativeiro de Israel, o Reino do Norte. E também não custa nada lembrar e reforçar e dizer, irmãos, que a Escola Dominical é a melhor escola do mundo. Nesta lição, especificamente, neste domingo, temos por texto áureo, o texto coroa do que vamos comentar, está registrado no livro do profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 1, que diz o seguinte: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. A verdade prática diz o seguinte: Deus sempre adverte o seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Também os irmãos têm a oportunidade durante a semana de fazer algumas leituras bíblicas em casa, para que durante esse período haja uma assimilação de uma forma mais sucinta, mas também aprofundada ao mesmo tempo, e em relação ao tema que vai ser proposto. Deus, ele é infinitamente maior. A cura que Deus promove para nós é sempre maior do que a ferida que foi causada. E também é fácil lembrar de que o próprio Deus que permite a ferida, ele também permite a cura. Ele faz a ferida e ele também sara. Ele dá a vida e o Senhor também tira a vida. É Ele que traz o restabelecimento total, pleno, da nossa saúde física, emocional, espiritual e principalmente, com a nossa vida relacionada ao Senhor, nossa vida espiritual com Deus. Também durante a semana é possível ler alguns textos relacionados aí ao tema do infeliz cativeiro do povo de Israel, sobre também relacionado aí à justiça e à misericórdia de Deus, ou seja, o Senhor também no seu reino manifesta a sua justiça, mas também manifesta a sua misericórdia, mesmo quando erramos, mesmo quando pecamos, mesmo quando nos afastamos de Deus. Deus também nos relembra através de Cristo, através da vida de Cristo, que a vida dele é o maior exemplo que a gente tem para seguir e o maior plano de misericórdia e amor do Senhor. Ninguém pode, principalmente baseado no que vamos comentar hoje, nós não podemos servir, não podemos seguir a dois senhores. Temos que realmente escolher um a quem vamos desprezar. Temos um texto bíblico como base dessa lição. Estarei virando aqui a página. E essa leitura ela está registrada no segundo livro de Reis, no capítulo 17, dos versículos 1 a 14 e depois também dos versículos 20 a 29. Está registrado assim, irmãos, segundo Reis 17, de 1 a 14. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaniser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e lhe dava presentes. Porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria cada ano como antes. Então o rei da Síria o encerrou e o aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria, e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, rei da Síria, tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e fê-los habitar em Ala e em Rabor, junto ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim, por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizeram subir da terra do Egito, debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançou fora, de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos e todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte.
Levantaram estátuas e imagens do bosque, em todos os altos e outeiros e debaixo de todas as árvores. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins, para provocar a ira do Senhor. E serviram aos ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor protestou contra Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Depois, a partir do versículo 17, também fizeram passar pelo fogo seus filhos e filhas, e deram-se às adivinhações, criaram em agouros e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fez. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até os tirou diante da sua presença. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades nas quais habitavam. É um texto bastante forte, porém, os irmãos, vocês vão perceber que como é um ciclo a vida, a história do povo de Israel, e infelizmente como ela se repete de tempos em tempos, seja no seu aspecto físico ou também principalmente em seu aspecto espiritual. De tempos em tempos, infelizmente vemos um ciclo vicioso e repetitivo de um povo que conhece a verdade, que busca o seu Deus, que clama por misericórdia, que nos momentos de aflições clama e busca por libertação. Quando isso acontece, quando isso chega, Deus, através da operação de Deus, todos esses livramentos, as maravilhas que o Senhor opera, infelizmente, após muitos desses envolvidos, sobrevém uma frieza espiritual e os levam ao comodismo. E no caso aqui do povo de Israel, mesmo após tantas lições, mesmo após sofrer e passar por tantos lá no passado, pelas histórias que seus pais foram repassando, conhecendo a história do Deus vivo que tirou seus pais do Egito, todos os livramentos que Deus operou na vida daquele povo, o tempo no deserto, todos os milagres que Deus realizou, mas tudo isso em um certo tempo parece que a prosperidade os fizeram se esquecer de Deus. A introdução da lição diz o seguinte: o cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Nessa época, a Assíria começava a crescer e a se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiças, assassinatos, em razão de desprezarem e desobedecerem os mandamentos de Deus. A nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. Eu poderia até dizer aqui que entrou em decadência, na última parte, eu poderia até dizer, e consequentemente religiosa. A gente aprende aqui, irmãos, que não é novidade realmente como o envolvimento, como as misturas, principalmente no aspecto político-religioso, ele tende a ser perigoso, ele tende a ser realmente um lugar de muito cuidado a se pisar. Isso não é novidade hoje. O que o Brasil, o mundo vive hoje, esse caos, todas estas histórias que dispensam aí comentários e tempo a se mencionar, nós vemos que não é uma novidade. Desde a antiguidade, infelizmente,
isso também já acontecia. O povo de Israel foi privilegiado por Deus, mas as consequências do pecado, de desobediência, trouxe a eles divisões, né? As lições anteriores mostraram desde quando os filhos de Davi tiveram aquelas consequências do erro de seu pai, e houve então a divisão das nações, e com isso o reino do norte, o povo de Israel, que são as 10 tribos, tocando, seguindo a sua vida, tiveram dificuldade em servir a Deus, tiveram dificuldade em temer ao Senhor, sempre os erros introduzidos, entrando nas questões de liderança, nas questões políticas e culturais, as misturas foram sempre aos poucos acontecendo e, consequentemente, isso chegando até o povo, proibindo-os, né, tirando deles aquela liberdade religiosa e a possibilidade de realmente conhecer a Deus, voltar-se para Deus, até porque eles não tinham, né, o povo em si, naquele tempo, não tinham a graça que nós temos hoje, de ter o acesso direto ao Senhor, de recebermos o Espírito Santo, de sermos orientados direto por Deus. Naquele tempo, esse povo dependia de 3 grupos, entre aspas, seletos aí, ou específicos, reis, sacerdotes e profetas, né? E juízes também que exerciam, né, esta função, também essa atividade como profeta ou como juiz, mas que também eventualmente recebiam o Espírito Santo para algum tipo de ação, para algum tipo de orientação e o chamamento ao povo de Deus. Mas o povo em si não tinham essa experiência como um todo. Então é um privilégio hoje a igreja, veremos mais à frente como que nós hoje temos esse privilégio. O capítulo 17 de Reis, ele vai tratar de alguns assuntos muito tristes, mas relata também muitas lições de vida para cada um de nós, irmãos. Esse capítulo vai tratar aí do relato do reinado desse rei Oséias, que era esse reino, né, que fazia parte, dominava, né, o reino do norte. Vamos falar também, esse capítulo fala também sobre a queda de Samaria, e também veremos durante a lição aí o que causou esta queda, qual foi a causa, por que Israel foi levado cativo, o que isso fez com que o povo fosse levado cativo, e também a repopulação ou a nova, né, essa renovação da população de Samaria. Tudo isso será tratado aqui nos assuntos, nos tópicos adiantes. O primeiro ponto desta lição, irmãos, ele vai tratar exatamente isso, nos lembrar e dizer aí quando Samaria foi cercada pelo rei da Síria. Bem, esse cativeiro de Israel, ele ocorreu durante este reinado deste homem que, primeiro que ele já assumiu o seu trono debaixo, né, carregando um assassinato, debaixo de um assassinato. Então, tudo isso traz imensas consequências, pecando contra Deus e tornando-se aí o 19º último rei de Israel. Interessante que essa decadência foi nos últimos aproximados 30 anos da história desse povo, que infelizmente veio lá perder a sua identidade como nação, como povo, mas que no futuro nós cremos, como relata a própria profecia de Mateus 24, esse povo perdeu a sua identidade, mas não perderam a sua ancestralidade. Então, muito provavelmente, é claro, cremos na palavra, na segunda volta de Jesus, tudo isso será restaurado em sua plenitude, essas 12 tribos, né, virão, e o Senhor estará restabelecendo todas as coisas. Mas até que isso aconteça, ainda temos, nós, como igreja, né, como novo Israel de Deus, temos muito ainda a cumprir uma missão diante do Senhor. Quem era o rei Oséias, irmãos? Este homem, além de ter sido ali o último rei, né, dessa nação, dessas tribos, ele, após estar cansado após não concordar com os pagamentos de impostos, com os tributos, ele, em um determinado momento, foi fazer aliança com o povo do Egito e planejou ali um golpe de Estado contra a Síria, tentando os afligir, né, os derrubar economicamente, não pagando impostos e se unindo ao Egito para que depois, posteriormente, pudessem aí, de alguma forma, exercer a liderança. Obviamente, isso não teve sucesso, isso acabou não acontecendo, porque o rei descobriu antes, então começou-se então este cerco em torno de Samaria. Por isso, esse primeiro tópico aí, começou este cerco que durou em torno de 3 anos, onde o texto diz que a nação experimentou prosperidade econômica, reconquista de territórios perdidos para a Síria,
durante algum tempo dominava a Palestina. Mas infelizmente, conforme nos adverte o profeta Amós e Oséias, esses resultados foram alcançados através de corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e também o sincretismo, que é uma espécie de ecumenismo ali, a junção de várias crenças, de várias doutrinas, embora o ecumenismo acaba sendo uma junção temporária, pontual, o sincretismo já mistura as culturas junto também, além de todas as crenças, veio as culturas junto, então eles remodelaram as interpretações filosóficas, espirituais, e isso envolve, no caso, o povo de Israel, até outras interpretações da lei, então por isso esse sincretismo religioso. Então, um pecado abominável ao nosso Deus. E, consequentemente, paralelamente a isso, o povo estava prosperando, porque havia uma condição para que isso acontecesse, para que a nação vivesse sob uma forma de prosperidade, mas não foi o suficiente para que o povo reconhecesse, desse glórias a Deus por causa disso. Mas, então, após a morte deste rei anterior aí ao rei Oséias, quando ele, após essa morte de Tiglat-Pileser III, por volta do ano 727 a.C., ele então, isso lá na Síria, então suspende esses pagamentos de tributos, e quando o rei fica sabendo, então o segundo tópico já fala aí da traição de Oséias, então ele descobrindo esse infeliz intento, ele então manda prender Oséias, marchou contra os seus exércitos contra Samaria e sitiou também a cidade por 3 anos. A partir daí, Israel não teria mais chances de negociação. Isso ali restaria a guerra e a consequente deportação. É como um perigo. Isso nos ensina várias lições, irmãos, porque o povo, infelizmente, nós, desde sempre, a nossa essência, a nossa origem, ela é no pecado. Ela está, o homem, o mundo após a queda, tudo, basta não fazer nada. Nós não precisamos fazer, até para manter as coisas limpas, a gente precisa estar em plena atividade, o tempo todo em ação, em movimento, fazendo alguma coisa. Basta não fazer nada para que a ferrugem tome conta, para que a sujeira venha tomar conta da situação. Então é um perigo muito grande simplesmente o fato da gente não fazer nada. Então isso não significa que não fazer nada tudo vai ficar do mesmo jeito. Então o povo não reconheceu a Deus, mesmo mediante a tantas coisas boas que Deus providenciou para o seu povo, desde o templo, desde a saída do Egito, a caminhada pelo deserto. E com isso, o povo dando lugar, dando lado, permitindo esse sincretismo religioso, essa mistura com as nações, mediante uma liderança totalmente com seu coração corrompido, este homem tentando dar um golpe no rei da Síria, e com isso então a nação, junto com essa dificuldade de poder adorar a Deus, de buscar ao Senhor, a nação também vai declinando ao pecado. Então começam também a construir estátuas, a fazer outros deuses, a trocar o Senhor, e vemos no Antigo Testamento que é um dos pecados abomináveis a Deus, quando Deus se sente trocado, quando nós trocamos o Senhor por qualquer outra opção que seja. Então, isso realmente move a ação de Deus contra nós. Então, isso, consequentemente, veio as advertências. O terceiro subponto ali diz que Deus também levantou os profetas desde a antiguidade também para orientar o povo, para trazer esta advertência e tentar fazer o povo se voltar para Deus. O aumento da riqueza nacional, especialmente sob o reinado de Jeroboão II, fez com que pequenos proprietários fossem espoliados pelos mais ricos, até que se tornassem pobres e servos desses usurpadores. Enquanto os mais abastados viviam na extravagância, os pobres eram vilipendiados e permaneciam na miséria. Essas injustiças fizeram com que os profetas Amós e Oséias formalizassem graves denúncias. Todos estes brutais pecados da nação de Israel foram apontados pelos profetas com pesadas advertências ao arrependimento e apelos à misericórdia e ao amor de Deus. Então, temos aqui uma enorme lição de vida de quando pecamos, de quando erramos, de quando nós nos afastamos de Deus,
temos aqui a providência de Deus, a misericórdia sobrepondo a justiça, porque éramos merecedores da morte. A palavra deixa muito claro isso, né, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, que o salário do pecado é a morte. Então, com isso, nós não temos nenhum outro mérito, a não ser a morte. Mas Deus, sobrepondo a sua própria justiça com a misericórdia, Ele vem nos dar uma nova chance, Ele vem restaurar, Ele vem nos orientar e Ele nos adverte. O escritor ainda continua dizendo: o Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo em Israel. E o povo adorava os ídolos e ao mesmo tempo ofereciam cultos a Deus. Foi por isso que o profeta advertiu aquela obstinada nação com tanta severidade: Deus não se deixa escarnecer e não tolera um coração dividido com outros deuses ou objetos de adoração. Esses falsos deuses influenciavam o coração do povo, inclinando-o contra a vontade de Deus declarada em sua palavra. A palavra de Deus também nos alerta e nos orienta, irmãos, que é maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço. A palavra também diz que é bendito o homem que confia no Senhor. Então, quão especial, importante é depositarmos a nossa confiança em Deus, coisa que o povo de Israel, infelizmente, não deu ouvidos, não se inclinaram ao Senhor, e Deus foi pesando a sua mão. Hoje, na nossa vida, no mundo espiritual, não é diferente. Quando começamos a partir, quando começamos a nos afastar de Deus, essa mão de Deus também, da mesma forma no mundo espiritual, o Senhor vai afastando a sua bênção de nós. E, consequentemente, as hostes malignas, todo o mundo espiritual, governado, administrado por Satanás, vai começando a tomar conta, vai se aproximando e também começa então a inserir ali todas as suas hostis maldades e mais profundas coisas terríveis que sobrevêm à nossa vida quando nos afastamos de Deus. A palavra é muito clara de quando conhecemos a Deus e também o abandonamos, diz também no Novo Testamento que a casa fica vazia, né? E vem alguém também, traz consigo mais outros 7 espíritos. Então, sempre a consequência do afastamento de Deus, quando já se conhece a verdade, ela acaba sendo um caminhar, acaba sendo uma consequência pior. As pessoas tendem a ser mais agressivas no pecado. É o que aconteceu com este povo de Israel. Tantas experiências com Deus, tantos milagres que presenciaram, coisas maravilhosas, extraordinárias que Deus operou na vida deste povo. Mas esse povo, quando começa a dar lado para o pecado, quando começa a aceitar, a adorar a Deus através de algo visível, então Deus começa a ser trocado, então essas consequências são terríveis, tá? O segundo tópico vai declarar que os pecados do povo trouxeram a sua queda. Ou seja, isso aconteceu, irmãos, porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, que tirou eles lá da terra do Egito, que passaram então a temer outros deuses. Com isso, o povo foi levado então a esse terrível pecado de idolatria. O segundo tópico vai mostrar também outras causas do cativeiro, que não foi só a questão da idolatria, o que já comentamos também. Essa questão financeira, este lado da questão econômica, também fez o povo pecar e errar. Os pecados relacionados à exploração e à indiferença para com o pobre foram duramente criticados pelos profetas. Então, quando o rico fica mais rico, quando o pobre fica mais pobre, veja que não é notícia nova, não é algo revelador. Isso há muito tempo, infelizmente, vem só se repetindo. Parece que até estamos vivendo o mesmo tempo, né? Essa opressão política. Veja como isso é perigoso para um cristão se posicionar exageradamente, politicamente falando. Então, diante disso, nós temos que buscar o Senhor, crer nele e saber que quando nos afastamos do Senhor, há consequências. O terceiro tópico, irmãos, vai tratar sobre essa ocupação de Samaria, ou seja, essa mistura, porque logo depois dessa chegada, essa mistura, as pessoas começam a mudar as suas crenças.
tudo que eles tinham da lei, dos sacrifícios, passaram a ter outras interpretações. Vieram os povos de fora, outros costumes começaram a tomar conta do povo de Israel. E essa mistura foi o que gerou esse sincretismo. Com isso, muitos israelitas permaneceram em Samaria e na região. Porque quando eles foram levados após este rei que passou a levar Oséias, Samaria, o povo de Israel, foi tomado, então eles acabaram levando os povos mais ricos, mas a grande maioria ficou até para cuidar de terras. Só que com isso, esse povo passou a ser oprimido, passou a ser afligido e, consequentemente, misturas passaram a acontecer no meio do povo de Israel. Então, com isso, eles tinham um objetivo realmente de misturar essas nações para que evitasse futuras rebeliões, já que Oséias tentou fazer algo e não deu certo. Então o rei temeu também que possivelmente no futuro isso viesse a acontecer novamente. Isso foi tão sério, foi tão grave, que mesmo após esta mistura, houve uma mão de Deus muito pesada sobre o povo. Então o pecado realmente ele vem nos matar, ele vem e busca esse povo. A história vai dizer também, já havia profecias antigas falando sobre isso também, sobre esse peso da mão de Deus, e há relatos também de que realmente até os próprios leões começou a aparecer no meio do povo e devoravam. Então eles clamaram então para um ministério profético, algo divino, que pudesse levantar no meio deste povo. Então Deus, com a sua misericórdia, começa a permitir que homens se levantassem então para profetizar para a nação e com isso tentar restabelecer a paz ali no meio do povo. Ali começa então a surgir, mediante essa mistura do povo de Israel com outras nações, isso com o tempo que foi passando, então surgem os samaritanos, por isso tão conhecido no Novo Testamento, de histórias que os irmãos sabem. Então a origem deles vem dessa mistura então, quando os outros povos, as outras nações estrangeiras se misturam no meio do povo de Israel, e há esse sincretismo religioso e também político no meio do povo. O segundo subtópico, ele vai escrever que apesar do antagonismo entre judeus e samaritanos, Jesus os contemplou com muito amor. Ele deu atenção à mulher samaritana e lhe anunciou o reino, fazendo conhecedora da fonte da água que sacia a sede humana de forma definitiva. E em razão da dúvida daquela mulher sobre o legítimo lugar de adoração a Deus, Jesus foi enfático em dizer que o lugar não é físico ou geográfico, mas sim espiritual, o coração do homem. A parábola do bom samaritano, Jesus contrasta a religiosidade excessiva dos líderes religiosos judeus com a natural espiritualidade de um samaritano. Foi aquele homem considerado indigno que mostrou compaixão para com o ferido à beira do caminho. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. O mestre quebrou paradigmas da religiosidade e espiritualidade ao se relacionar de forma amável e acolhedora com os samaritanos. Então, esses samaritanos, só resumindo e já finalizando, irmãos, eles constituem essa mistura de cidadãos de outras nações, mas também os israelitas, que, por fim, perderam esta identidade, mas que será restaurada na segunda vinda de Jesus. Este é semelhante a como se fosse igual o Brasil, quando foi também colonizado, veio outros povos, povos da Europa, povos asiáticos, aqui também é uma mistura. Mas também tem os brasileiros legítimos aqui do Brasil, que são os índios. E com isso, tem os demais povos que veio. Então, essa junção é a formação dos samaritanos ali, tá? Então, os povos gentios e outras nações, foi eles que repovoaram o povo de Israel e, com isso, existe aí um exame mais apurado de documentos assírios que revela que essas deportações consistiam de uma porcentagem limitada da população, mas geralmente envolvendo as famílias mais ricas, por isso comentei antes. Ou seja, com isso, quando você quer derrubar um povo, derrubar um reino, derrubar uma crença, quando você quer destruir uma ideia, geralmente as pessoas buscam destruir as suas referências, destruir as suas lideranças. Foi isso que eles fizeram. Então tiraram a referência econômica do povo, deixaram o povo sem referência humana, sem referência financeira, para ser escravizado e não correr o risco de ter mais um golpe. Tanto que
foi infelizmente o último rei de Israel, do Reino do Norte, foi o último rei que dominou o povo por causa dessa desobediência e o afastamento contra o Senhor. A conclusão diz o seguinte, irmãos, não faltou advertências para Israel para que eles abandonassem a idolatria e fosse poupado do cativeiro, mas nada surtiu efeito. Cada vez mais a nação afundava em seus pecados, a maneira drástica, porém misericordiosa e amorosa de Deus em retornar o seu povo ao aconchego do seu amor. Foi, infelizmente, conduzi-lo ao cativeiro e à dispersão. Que Deus nos ajude a atentarmos mais para a sua palavra, a fim de não colhermos os amargos frutos da desobediência. Quando estes povos começaram a se infiltrar no meio do povo de Israel, junto disso veio a confusão das línguas também, uma nova confusão de línguas. Então, Deus permite na nossa vida espiritual, quando também nós nos afastamos, a gente permite que o pecado comece a nos dominar, infelizmente, essa também confusão dos nossos pensamentos, daquilo que acreditamos, a gente passa a ter dificuldade. As pessoas passam a ter também a mesma dificuldade de se encontrar com Deus, de encontrar a verdade. Veja, quem de nós não conhecemos alguém que um dia já esteve ao nosso lado, que um dia já esteve junto de nós, e hoje, por mais conhecedores que foram das revelações das verdades de Deus, vejam as dificuldades que eles têm hoje de reconhecer e a dificuldade que têm de voltar para os caminhos do Senhor. Que possamos nos humilhar, que possamos ter consciência de que o pecado traz consequências e de que tudo o que realizamos, eu espero que seja essa a lição de vida para nós. O povo de Israel errou, o povo de Israel pecou, o povo de Israel teve consequências, eles sofreram o castigo de Deus mediante as suas ações. Conosco hoje não é diferente. Deus enviou Jesus, Ele nos ama, Ele nos renova a cada manhã, Ele nos ajuda e Ele nos perdoa, mas a gente precisa fazer a nossa escolha. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e que possamos aprender e refletir com mais uma história tão especial que é a história do povo de Israel. Amém.